que a maioria dos internados não tinham a vacina contra a Covid, a Prefeitura soltou um comunicado, uma notícia, reforçando a importância da vacinação diante desse aumento de casos e internações, né? 2.500 casos confirmados, 94 internações e 8 óbitos nesse período. E a gente conversa agora sobre a vacinação contra a Covid aqui em Campinas com a Chaula Vizelli, que é a articuladora do Programa de Imunização de Campinas. Muito bom dia, Chaula. Obrigado por atender a CBN. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, a gente noticiou há um mês e meio, em 15 de janeiro, que Campinas estava com apenas 30 doses da vacina bivalente contra a Covid, estava aguardando uma nova remessa, né? Muita gente procurava e não estava encontrando. Aí no dia 17 de janeiro chegou a notícia da Prefeitura que a cidade recebeu 5.000 doses da vacina bivalente. Aí a gente consegue verificar, né, naquele site o remédios.campinas.sp.gov.br quais os centros de saúde que têm vacinas disponíveis. Existe até uma estimativa de quantas vacinas bivalentes existem no estoque de cada centro de saúde. Pelo que eu vejo aqui, apenas 4 ou 5 estão sem a vacina bivalente contra a Covid. É essa a situação mesmo, Chaula? A maioria dos CS estão com a vacina bivalente disponível para quem deseja ter essa aplicação? Exatamente, Guilherme. A gente não tem nenhum problema em relação ao estoque neste momento. Todas as unidades estão sendo abastecidas, né? E como você diz mesmo, essa ferramenta de busca ela é muito interessante. Então a população pode procurar aí no nosso site. E essas 4 unidades, neste momento, que não estão com a vacina, estão recebendo hoje ao longo do dia. Então, estoque de vacina não é um problema. A gente continua reforçando aí a importância da população procurar pela vacina. Em relação a isso, a gente tem uma mensagem de um ouvinte aqui, o Oswaldo, do Parque Prado. Inclusive, disse que foi seu professor no Cotuca, professor de matemática. É Ele, verdade. ele relata que um episódio que aconteceu com ele há cerca de 30 dias, provavelmente ainda quando estava com essa falta. Ele disse que primeiro foi ao posto do Parque da Figueira e ele foi informado na recepção para pegar uma senha e ir até a sala de espera. Ele esperou por 40 minutos e quando chegou na sala de aplicação soube que não tinha a vacina. Daí ele perguntou por que não foi informado na recepção, né? Por que teve que esperar tanto tempo para saber que não tinha vacina. Daí a profissional da aplicação disse que a recepção não tinha essa informação, pois como é muita gente, muitos setores, não há como eles saberem de tudo. Depois ele foi até o CS da Vila IP e lá ia acontecendo a mesma coisa, só que ele disse que não aconteceu porque na hora que ele estava lá ele viu saindo um casal que passou por ele dizendo que foram avisados também que não tinha a vacina. Ele ainda não tomou a bivalente por conta desse problema, por não saber se normalizou, né, a vacina nesses locais. Curiosamente, esses 2 CS que ele indicou são 2 dos que estão sem, segundo o mapa aqui do Remédios.Campinas, né, que são o CS da Vila IP e o CS do Parque da Figueira. Mas ele está questionando então se ele pode ir por esses dias que vai ter a vacina, vai voltar a ter então disponível. E o questionamento dele principal foi esse: por que demorou tanto para avisar para ele que não tinha vacina? Não foi assim que ele chegou lá? Sim, não, na verdade a gente lamenta muito o ocorrido, não é isso que a gente espera. A gente entende que a busca pela vacina, a adesão à vacinação está muito relacionada ao nosso processo de trabalho. Então isso não é uma situação que a gente espera que ocorra e todas as providências serão tomadas para que a gente minimize esse acontecimento. Em relação à disponibilidade da vacina, é isso. Eu checo também neste momento aqui pelo site, então o CS do Parque da Figueira já está com estoque normalizado. A gente tem aí a dificuldade agora nesse mesmo distrito, no CS Vila IP, no Santo Odilo, aí que a gente já está correndo atrás ainda ao longo desse dia para normalizar o estoque também. E reforço a importância dessa ferramenta, né? Então, se a pessoa tiver acesso à internet, realmente são vacinas que quanto mais a gente divulga pela procura, mais essa adesão acontece. Então, os estoques eles podem variar aí ao longo do dia. Então, quem tiver a disponibilidade de acessar isso, para não perder viagem até o centro de saúde, a gente sabe que a vida de todo mundo aí é bem corrida, então que acesse essa ferramenta e veja se a vacina ali próximo da sua residência, né, do seu local de trabalho, está disponível ou não, para que procure o centro de saúde que de fato tenha vacina, né, e não correr o risco aí de ficar sem sua dose. E, Chaula, como que está a procura pela vacina aqui em Campinas? A gente teve um ano de 2023 até tranquilo em relação à Covid, não tivemos assim um pico, um momento de aumento de casos muito expressivo, como a gente está observando agora um certo aumento, né? Não só aqui em Campinas, mas no Brasil inteiro, no estado. E como que está a procura aqui na cidade de Campinas? Ela está baixa ainda ou tem aumentado?
Nas últimas semanas ela tem aumentado, então até por isso essa oscilação às vezes do estoque. O que a gente percebe é que, infelizmente, a busca pela vacina ela está diretamente relacionada ao aumento do número de casos. E é isso que a gente não quer que aconteça. A vacina existe justamente para diminuir o número de internação, o número de casos graves, óbitos. Então, a gente não espera que tenha um aumento do número de casos para que as pessoas entendam, né, da importância de estarem adequadamente imunizadas. É justamente o oposto. Então, se todas as pessoas que têm a indicação agora, as indicações atualizadas para 2024, que precisem receber a vacina, que elas procurem antes disso, né? Então, isso vai ajudar a diminuir o número de casos, diminuir o número de internação. É fato que a vacina tem um impacto muito grande, né, nessa redução de casos. Então, que a gente consiga ter essa consciência, né, de buscar pela vacina antes de ser acometido pela doença. Literalmente, né, prevenir é melhor do que remediar. Esse ditado vale muito para essa situação, né? E como que está a questão da cobertura vacinal, né? Porque a gente tem aqui um boletim que vocês emitem de tempos em tempos, o último é do dia 8 de fevereiro, que mostra aqui que boa parte da população, principalmente os idosos, tomaram as 2 doses. Mas o que é recomendado hoje? Quem está com 2 doses ainda está seguro? Ou é melhor ter tomado pelo menos uma dose de reforço? Ou principalmente ir atrás da bivalente? Qual é a recomendação? Então, as recomendações foram atualizadas recentemente pelo Ministério da Saúde, né? E o município vem seguindo essas novas diretrizes. Hoje, em relação à cobertura vacinal, a gente vai focar nas crianças até 4 anos. Então, é uma vacina que foi introduzida no calendário de rotina das crianças. Tá? Então, todas as crianças nessa faixa etária de 6 meses até 4 anos, elas precisam receber as 3 doses, conforme todo o restante do calendário, né, e as outras doses recomendadas. E para a população a partir de 60 anos, a indicação é de um reforço semestral. Então, a cada 6 meses, essa população vai receber uma dose da vacina, independente do histórico vacinal prévio. Então, se tomou 2 doses, 3, 4, enfim, a partir de 2024, todas as pessoas a partir de 60 anos precisam receber uma dose de reforço a cada 6 meses. E por que, né, essas faixas etárias? São os 2 extremos de idade aí que têm um risco maior para desenvolver o quadro grave da doença. Então, é por isso que o Ministério vem trazendo essas novas recomendações para esses 2 públicos, né? E também para outros grupos prioritários, gestantes, pessoas com imunossupressão, então aquelas doenças bem graves, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde. Então, hoje, a recomendação tem sido essa. E para quem tá na população adulta, né, qual que é a recomendação? 2 doses é o suficiente? Ou pelo menos 2 doses, né? Porque eu vejo aqui que tem muita gente que, principalmente ali no público de 5 a 11 anos, 12 a 17, um pouco mais da metade só tomou 2 doses, de 18 a 59, 90%, ou seja, tem 10% ainda que não tomou nem as 2 primeiras doses, né? Mas ter pelo menos as 2 primeiras doses é o fundamental, né, Shaul? Hoje para a população geral é exatamente essa a recomendação. Então, para toda a população aí a partir de 5 anos que não tenha nenhuma comorbidade, que não tenha nenhum problema aí grave de saúde, a recomendação são 2 doses, tá? Então, de 5 a 11 anos aí com a vacina pediátrica, né? E a partir de 12 com a vacina bivalente. Então, quem não tem nenhuma dose ou só tem uma dose, esse esquema vai ser completado e não tem indicação neste momento de dose de reforço. Então, quem tem 2 doses ou mais, nesse momento está protegido, não precisa de uma nova dose. E a gente até cansa de falar isso, mas não é uma vacina experimental, né? É uma vacina que já está testada e comprovada a sua eficácia e que pode ser aplicada principalmente no público infantil, que está sendo a recomendação agora, né, Shaula? Exatamente. Então, é uma vacina aí amplamente utilizada pelo mundo todo, né, desde 2021. Uma série de artigos, de trabalhos científicos comprovando a eficácia da vacina, a segurança dela. Então, assim, os benefícios são incomparados aos riscos, né? Aos riscos não, né? São eventos esperados da vacina. Então, às vezes, muita gente fica preocupado de receber a vacina, mas o que a gente tem visto com a bivalente são reações locais, autolimitadas e sem risco nenhum para a população. Então, é muito mais importante que ela receba a vacina do que, às vezes, fique aí com esse receio de tomar a dose. Só para a gente finalizar, então, quem deseja tomar a vacina, como que deve proceder? Só em algum dos CS, levar
um documento? O que precisa? Exatamente, procurar o centro de saúde aí mais próximo da residência, né, do trabalho, independente do local de residência. A vacina ela é ofertada para a população em qualquer serviço, né, que essa pessoa procure, e levar um documento, né, de identidade, o número do CPF, o registro é feito dessa forma, e daí a gente consegue consultar no sistema qual é o histórico vacinal e fazer a atualização ali do que for necessário.